Bom dia, irmãos, a paz seja convosco, amém? Hoje, irmãos, nesta manhã estaremos estudando aqui a nossa lição 16. Amém, irmãos? Que a gente estará aqui, então, vendo a aula aqui sobre Efésios. Os irmãos aí podem, então, irmãos, estar meditando aí, irmãos, no livro de Efésios, que são somente 6 capítulos. Assim, irmãos, como eu tenho falado lá, irmãos, no livro de Gálatas, que foram só 6 capítulos, o livro de Efésios também, irmãos, são só 6 capítulos. Creio eu, irmãos, que em 30, 40 minutos os irmãos vai estar meditando aí no livro todo, no livro por completo. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, então pela manhã aqui estaremos estudando aqui, irmãos, sobre Efésios, nossa lição 16, onde, irmãos, Paulo vai nos ensinar a viver de modo digno da nossa vocação pela nossa posição em Cristo. Onde, irmãos, aqui o nosso plano da salvação é pela graça. No capítulo 1 ao capítulo 3, estaremos vendo, irmãos, sobre a doutrina e a nossa posição. Do capítulo 4 ao capítulo 5, dos deveres, do nosso andar. E o capítulo 6, irmãos, é a defesa, nossas armas. Então aqui, irmãos, que o Senhor venha falar poderosamente conosco nessa manhã, que através aqui, irmãos, da palavra dele, que através aqui desse estudo, irmãos, os irmãos possam aí ter um bom entendimento, uma boa compreensão, e que o Senhor venha abençoar, irmãos, cada um daqueles que assim estão aqui acompanhando o nosso vídeo e nossa aula nessa manhã. Amém? Estarei lendo aqui agora, irmãos, então, para a gente dar início aqui à nossa aula, que é a nossa base bíblica aqui do nosso estudo de hoje, irmãos, que é Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém, irmãos? Então essa é a nossa base bíblica, irmãos, da nossa aula de hoje. Efésios é uma das epístolas mais lidas e estudadas no Novo Testamento. Grandes homens de Deus foram fortemente impactados por Efésios ao longo da história. Samuel Coleridge a chamou de a divina composição do homem. João Calvino considerava Efésios seu livro favorito da Bíblia. John Knox pediu que os sermões de Calvino em Efésios fossem lidos para ele em seu leito de morte. Tem sido dito que essa epístola contém a mais profunda verdade revelada aos homens, e talvez a igreja de Éfeso estive mais bem preparada do que as outras para ser a receptura de tal verdade, uma vez que a longa permanência de Paulo ali poderia ter lhe dado um melhor preparo para ouvi-la e entendê-la. O conteúdo da epístola transcende a qualquer questão pessoal ou local, ou seja, o que está escrito em Efésios é de aplicação para qualquer crente ou igreja cristã. Efésios define a posição do salvo pela graça, apresentando implicações práticas à vida cristã. Ensina que há necessidade de vida digna em Cristo. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, aqui a nossa visão panorâmica de Efésios se encontra aqui, irmãos, no grupo das Epístolas Paulinas Eclesiásticas. O autor Paulo, a data 61 anos depois de Cristo, local em Roma, Paulo na prisão. O alvo, cristãos de Éfeso. Versículo-chave, Efésios capítulo 4, verso 1. Expressão-chave, a vida prática em Cristo. Cidade de Éfeso, localizada a 1.600 metros da costa do mar. Éfeso era a capital da Ásia Menor. A cidade era bastante conhecida por ser um grande centro religioso, político e comercial da região. Em Éfeso estava um dos mais famosos templos dedicados à deusa Artemis, Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era extremamente luxuoso para a época e demorou 220 anos para ser concluído. O médico Lucas escreveu sobre a influência da deusa Diana em Atos, capítulo 19, do verso 23 ao 41. Os moradores da cidade também se orgulhavam do teatro local que comportava cerca de 25.000 pessoas. Paulo visitou Éfeso no retorno de sua segunda viagem missionária, deixando ali o casal Áquila e Priscila. Em sua terceira viagem missionária,
o apóstolo passou cerca de 3 anos em Éfeso. Nesse período teve suficiente influência para reprimir o culto a Diana, a tal ponto que os adoradores da deusa se levantaram contra ele, tornando necessária a sua partida para a Macedônia. No retorno da terceira viagem, Paulo parou em Mileto e mandou buscar os presbíteros de Éfeso, a quem dirigiu suas palavras de despedida. Timóteo ficou como líder da igreja em Éfeso. Segundo Broads, a carta Efésia é impessoal, porque foi enviada pelo menos a igrejas espalhadas ao longo da rota de Éfeso, a Colossos, com destinação a Tíquico e Filemon. Tíquico foi instruído a ler esta carta nas igrejas e depois relatar quaisquer questões pessoais que Paulo tinha para cada igreja. Efésios é carregada de informações sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Primeiro, o apóstolo fornece uma bela fundamentação da doutrina de Cristo. Depois apresenta os aspectos práticos da vida cristã, como resultado da base teológica comunicada no início da epístola. Por fim, Paulo discorre sobre nossas armas contra o inimigo. Então aqui, irmãos, Efésios do capítulo 1 ao capítulo 3, vamos ver sobre a doutrina e nossa posição, como mencionado ali, irmãos, no início da aula. A fim de ajudar seus leitores a valorizar a magnitude da graça divina, o apóstolo contrasta o domínio que o pecado exercia sobre eles, antes de se converterem, com a libertação de tal tirania após a conversão. Também ressalta o fato de que a salvação é algo totalmente imerecido. Ela é dada mediante a graça divina por meio da fé, independentemente de boas obras que possam conferir mérito. A graça divina manifesta-se sobretudo na redenção dos gentios, arrancando-os do paganismo e unindo-os aos judeus no seio da igreja. Efésios capítulo 1. Somos escolhidos pelo Pai. Efésios capítulo 1, verso 7. Somos redimidos pelo Filho. Efésios do capítulo 1, do verso 3 ao verso 5, vai nos dizer que somos escolhidos pelo Pai. E do verso 7, somos redimidos pelo Filho. E o verso 13, somos selados pelo Espírito Santo. Homem sem Cristo. Homem sem Cristo é morto, completo de incapacidade. Aí eu tenho aqui, irmãos, 3 passos aqui a esse tipo de homens morto com completa incapacidade. É preso aos valores do mundo, é preso a Satanás, é preso à vontade da carne. E no capítulo 2, verso 1, vai nos dizer que é mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, irmãos, o homem com Cristo. Olha a diferença do homem com Cristo. O homem com Cristo, ele é vivo, ele é favor divino, e ele vivifica com Cristo, ele é ressuscitado em Cristo, ele é assentado com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Capítulos 4 ao capítulo 6, irmãos, são os deveres, que é o nosso andar. A partir do capítulo 4, Paulo avança seu ensino estabelecendo os novos padrões nos quais a igreja deve andar. Volta-se do que Deus tem feito para o que nós devemos ser e fazer, da doutrina para a prática. Irmãos, capítulo 4, do verso 1, vai nos dizer: rogo-vos, apelo para a unidade do corpo. Temos aqui, então, irmão, a unidade depende de qualidades morais. Versículo 2. Aí tem aqui, irmão, a humanidade, a mansidão, a longanimidade, a convivência pacífica uns com os outros e o amor. No verso 3, irmãos, unidade é mantida pelo esforço de cada um. No verso 4 ao verso 6, unidade da igreja surge da unidade de Deus.
Há somente um corpo, porque há um só Espírito. Há uma só esperança, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor Jesus Cristo. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai. Amém, irmãos? E aqui temos também, irmãos, no capítulo 4, do verso 7 ao 16, as necessidades dos dons, a descrição: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os dois últimos dons podem significar um único, pastor, mestre. E o propósito: aperfeiçoamento dos santos. E o nosso o objetivo aí: unidade e maturidade do corpo de Cristo. Após expor sobre a unidade da igreja e necessidade dos dons, o apóstolo se preocupa em estabelecer as bases da santidade na vida cristã, lembrando-nos de que a pureza é uma característica do povo que pertence ao Deus Santo. Em Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao 19, Paulo descreve a causa da perversão dos gentios incrédulos. Depois o apóstolo relembra seus leitores do que foi ensinado por Cristo. Por fim, apresenta alguns exemplos práticos de santidade. Primeiro exemplo: não contém mentiras, falem a verdade. Segundo, não se deixe levar pela raiva, nem guardem rancor. Terceiro, não furte, mas trabalhe e contribuam. Não usem a boca para o mal, mas para o bem. Não sejam maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Não falem bobagens e baixarias, mas lembre-se sempre de agradecer ao Senhor. O apóstolo ainda apresenta uma série de deveres sobre relacionamentos. Efésios capítulo 5, verso 22 a 24, os deveres das esposas. Do verso 25 ao 33, deveres dos maridos. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, deveres dos filhos. Do verso 4, deveres dos pais. O verso 5 ao verso 8, deveres dos servos. E o verso 9, deveres dos senhores. Agora, irmãos, estaremos aqui, quase aqui encerrando nossa aula, onde, irmãos, aqui é o capítulo 6, onde ali nós temos lido ali no início, que é a defesa das nossas armas. Efésios capítulo 6, do verso 13 ao verso 20, é a nossa defesa e as nossas armas. Já mencionando em Efésios capítulo 2, verso 2 e capítulo 4, verso 7, o diabo é relembrado por Paulo nessa seção. O escritor não nos fornece nenhuma biografia do diabo e nenhuma explicação da origem das forças das trevas. Apenas admite a existência delas como um terreno comum entre ele e seus leitores. Em seguida, mostra como é possível vencer esse inimigo, usando a armadura de Deus. Inimigo poderoso, maligno, astuto, e as armas: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. Manuseio: dependência constante de Deus, oração, súplica e intercessão. E o objetivo: fazer a verdade do evangelho conhecida. Amém, irmãos? O que é o nosso inimigo, então, irmãos? Nosso inimigo, ele é poderoso, maligno e astuto. E quais são as armas que nós devemos usar, então, irmãos, contra esse nosso inimigo? A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra. E como se manuseia, irmão? Então, a gente deve se manusear em dependência constante de Deus, oração, súplica e intercessão. Quais são, então, irmãos, os nossos objetivos? Nossos objetivos é fazer a verdade do evangelho ser conhecida. Amém, irmãos? Então essa foi a nossa aula de hoje. Estudamos aqui Efésios, né? E tem, igual eu gosto de ficar mencionando, irmãos, só são 6 capítulos, irmãos. Então aí os irmãos, se tiver um tempinho, irmãos, facinho os irmãos conseguem meditar na palavra, facinho os irmãos vai poder entender melhor nossa aula, vai poder ver tudo que a gente tem lido aqui, irmãos, na nossa aula de hoje, na lição 16, tudo está ali baseado ali na Bíblia, irmão. Tem tudo na Bíblia que nós estudamos hoje, amém? E hoje, então, irmão, para a gente estar encerrando essa aula, estarei lendo aqui a nossa conclusão. Estarei também aqui, irmão, separei aqui algumas perguntinhas aqui, para a gente poder vir aqui também clarear ainda mais a nossa mente aqui, amém? O apóstolo Paulo escreveu Efésios
para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Amar sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Efésios for uma realidade diária em nosso andar. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui a nossa conclusão aqui da nossa aula de hoje. Que eu separei aqui a seguinte forma, irmão. Qual era a construção mais famosa de Efésio que causou tantos problemas à igreja naquela cidade? Qual era, irmãos? Foi, irmãos, então, o templo da deusa Diana. O que levou Paulo a ser expulso da cidade de Efésio? Foram, irmãos, então, ali os comerciantes de ídolos, amém? Qual é a melhor forma de definir o ser humano sem Cristo? Qual é, irmãos, então, a melhor forma de definir? É morto em seus pecados. Essa é a melhor forma de definir, irmãos. Qual é a melhor forma de definir como o ser humano é salvo por Cristo? Salvo pela graça mediante a fé. Amém, irmãos? Como a gente tem estudado aqui hoje. Tem lido aqui ao decorrer da nossa aula. Qual é a melhor forma de vencer o inimigo? Orando e suplicando a ajuda de Deus. Essa é a melhor forma de vencermos o inimigo, irmãos. Amém, irmãos? E assim, nessa manhã aqui, encerraremos a nossa aula. Que o Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus, venha poderosamente, irmãos, ter abençoado você com essa palavra, tenha poder te dado aí conhecimento, irmãos, ainda mais sobre a palavra do Senhor, e que cada dia mais, irmãos, o desejo do Senhor se desperte sobre a sua vida para você estar meditando na palavra dele, estar meditando, irmãos, cada dia mais, irmãos, na palavra dele, porque nós somos dependentes, irmãos, do Senhor, nós somos dependentes, irmãos, de Deus, e para que a gente venha a chegar, irmãos, ainda mais aos pés deles, diante dele, irmãos, devemos meditar, irmãos, na palavra, e devemos também, irmãos, buscar ele em oração. Amém?